O artigo 150 da Constituição Federal diz que a União, estados e municípios não podem tributar bens, patrimônio e serviços uns dos outros. É o princípio da imunidade tributária recíproca. Ela diz que é proibido, né, vamos dizer assim em termos, é proibido que o mesmo órgão ou órgãos do Estado faça a cobrança de impostos recíprocos, ou seja, a União não deve cobrar do Estado, o Estado não deve cobrar da União, a União não cobra do município, então são todos entes do Estado, então não pode cobrar entre si. Seria o mesmo que uma empresa cobrar um imposto de si mesmo, todos pertencem ao mesmo órgão. A imunidade tributária dos Correios tem sido alvo de discussões entre estados e municípios. O assunto já esteve na pauta de julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal e agora voltou a ser debatido pela mais alta corte do país. Desta vez, a imunidade se refere ao pagamento do IPTU. Ficou decidido por maioria que os prédios dos Correios estão isentos do pagamento deste imposto. A decisão foi tomada em recurso extraordinário interposto pelo município de Salvador contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A alegação era de que a isenção tributária só se aplica a autarquias e fundações públicas e não a empresas públicas que atuam no mercado privado, como é o caso dos Correios. O recurso foi negado com base no artigo da Constituição que define a ST como empresa prestadora de serviço público obrigatório e exclusivo do Estado. Acompanhe a partir de agora todos os lados deste processo, a sustentação oral da defesa dos Correios, dos municípios que atuaram como amicus curiae e do advogado do autor do recurso no Supremo, o município de Salvador. O município de Salvador cobrando IPTU dos imóveis de valores exorbitantes ou não, que tem o Correio, não está, de forma alguma, prejudicando a autonomia ou a independência da União Federal. E, de fato, preservar essa imunidade significa, na prática, dar aos Correios essa condição privilegiada de concorrer com as empresas privadas que, contra ele, tentam desempenhar atividades no mesmo expressão do Correio setor. Perguntamos nós, como é que os Correios podem respeitar as regras de mercado, querendo se beneficiar de isenções que os concorrentes não têm? Aliás, essa é uma das premissas, um dos vetores que informa a sistemática da constituição das imunidades recíprocas. E nós sabemos que franquia não é serviço público, pelo contrário, é uma atividade estritamente comercial, através do qual o Correio arrecada, e muito, são 1.020 agências franqueadas. Postos designados pelo próprio Correio de venda de produtos, 1.618. 8 municípios, além da capital baiana, atuaram no processo como amicus curiae. São Paulo foi um deles. A advogada representante da maior cidade do país argumentou aqui na tribuna do Supremo que tributar os prédios de propriedade dos Correios seria importante, inclusive, para a arrecadação do município. Estender benefícios e privilégios a uma pessoa estatal contraria, no entender do município de São Paulo, o próprio princípio republicano, que é avesso a privilégios. Por isso, o município de São Paulo faz a sua exposição, invertendo o que seria a ordem lógica de sua argumentação. E lembra que, em outros casos envolvendo discussão de imunidade ao IPTU, gozada por entidades reconhecidamente imunes, como entidades assistenciais, instituições educativas sem fins lucrativos, a jurisprudência dessa egrégia corte é no sentido de que os imóveis, em princípio, são imunes ao IPTU, mas admite-se
a prova em contrário da predestinação, da eventual desvinculação de cada imóvel às finalidades essenciais do ente imune. O representante dos Correios defendeu que não explora atividade econômica, mas desempenha serviço público de caráter obrigatório e exclusivo do Estado. O advogado também apontou a jurisprudência da Corte sobre a matéria. A remansosa jurisprudência por parte do Supremo Tribunal Federal, no sentido de entender que os Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, é imune a tributos, mais exatamente impostos, incidentes sobre patrimônio e prestação de serviços. Os Correios têm a obrigação constitucional, não exatamente de prestar serviço postal, mas de manter o serviço postal. E os Correios são obrigados, constitucionalmente, a entregar uma carta que seja do extremo sul do país ao extremo norte da República. E isso deve ser prestado por preços ou tarifas módicas. Claro que os Correios têm duas receitas, ou dois tipos de receitas. As receitas que vêm dos serviços postais exclusivos e a receita que vem dos serviços postais concorrenciais. Mas essas receitas se subsidiam de forma cruzada exatamente para manter a obrigação constitucional. Portanto, admitir que os Correios possam ser tributados por meio de IPTU, teria que se fazer uma segregação entre as receitas e entre os imóveis. Uma parte dos imóveis seria tributada porque são serviços concorrenciais e a outra parte não seria por serem serviços considerados exclusivos. Seria realmente um argumento ou uma tese extremamente esdrúxula. O relator do recurso, o ministro Dias Toffoli, reafirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que as empresas públicas, fundações e autarquias exploradoras de atividade econômica têm a mesma imunidade tributária concedida às empresas estatais. O entendimento não foi unânime. A divergência foi aberta pelo ministro Marco Aurélio. É impróprio cogitar-se da imunidade recíproca, que, como está na cabeça do artigo 150 da Constituição Federal, diz respeito à União, Estados, Distrito Federal e municípios. O ministro Marco Aurélio ele fez a colocação de que, que não deveria ter imunidade tributária ou imunidade recíproca, nesse caso, com relação ao Correio em si, uma empresa pública, ela não tem a característica de ente político. Então, esse ponto já foi consubstanciado na decisão onde define que a prestação de serviço é um serviço público. O Supremo Tribunal Federal foi além da regra constitucional para extrair que o regime jurídico da empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi assemelhado ao regime autárquico, exatamente em razão dessa imposição constitucional do exercício de uma atividade monopolizada e não absolutamente deficitária. Os detalhes do julgamento você acompanha a seguir no próximo bloco. Até já! A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, está isenta do pagamento do Imposto Territorial Urbano, o IPTU. A decisão tomada recentemente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Você acompanha a partir de agora no programa Grandes Julgamentos do STF. Os Correios já tinham imunidade tributária para os serviços postais, que são de monopólio da União. No último julgamento que tratou da imunidade recíproca, a Corte voltou a discutir o assunto e decidiu que, pela peculiaridade da ECT, os prédios dos Correios estão isentos do IPTU. Bom, nós estamos falando de IPTU. Então, o dono de um prédio que não paga o IPTU, quem vai ficar com a conta é o município, porque é um tributo que pertence ao município. Mas vamos olhar em contrapartida que esse prédio está sendo utilizado por uma empresa pública que presta um serviço público. Então, o recurso desse prédio
que iria para o patrimônio do município, que em termos nós poderíamos pensar, estamos perdendo dinheiro que seria revertido para a população, certo? Então, não estamos perdendo dinheiro porque aquela empresa já está prestando um serviço público. Então, quando você vai lá encaminhar o seu SEDEX, o seu documento que você precisa mandar para uma pessoa de outro local, é o próprio Estado te ajudando a você concluir os seus negócios, sua vida, sua atividade, todas as suas necessidades, através de um serviço público. O caso começou a ser discutido no plenário do Supremo por meio da análise de um recurso extraordinário apresentado pelo município de Salvador. Vários outros municípios também atuaram no processo como amicus curiae. Eles ressaltaram que a Constituição de 88 não permite a imunidade tributária relativamente às empresas privadas e que os Correios não teriam direito a um tratamento diferenciado por exercerem atividades em regime concorrencial. Após a leitura do relatório e as sustentações orais, o ministro Dias Toffoli votou pelo desprovimento do recurso. Ele reafirmou o entendimento do Supremo de que a imunidade deve ser estendida às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. E digo que, de uma concepção literal, realmente apenas os entes expressamente mencionados na Constituição deveriam ser contemplados com a imunidade. Mas o entendimento da Corte sobre o tema avançou no sentido de que o beneplácito deve ser estendido a empresas públicas e a sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Destaco, a propósito, quanto ao caso em comento, a particularidade pertinente à própria materialidade do imposto. Trata-se de tributo incidente sobre a propriedade. O que está aqui em jogo é o IPTU. Imputa-se o encargo ao proprietário do bem imóvel. Nessa linha, registro ser incontroverso que os imóveis tributados são de propriedade e estão sob o domínio e posse da ECT. O IPTU incide não sobre todo o patrimônio do contribuinte amplamente considerado, mas apenas sobre uma parte dele, a propriedade imobiliária localizada na área urbana. Este julgado aborda apenas e tão somente próprios da ECT. Não se trata de próprios ou de alugados, imóveis alugados por prestadores de serviço à ECT ou por franqueados à ECT. O ministro Marco Aurélio abriu a divergência. Ele destacou que o artigo 150 da Constituição Federal, ao tratar da imunidade tributária recíproca, faz referência apenas aos entes políticos. Em primeiro lugar, vislumbro uma impropriedade terminológica, no que se estende a pessoas jurídicas de direito privado a denominada imunidade recíproca, que sabemos que é elemento do Pacto Federativo, que sabemos que, de início, fora as exceções contempladas na própria Constituição Federal, diz respeito a essa espécie de imunidade recíproca aos entes políticos. E não me consta que, no caso, empresa pública ou sociedade de economia mista seja ente político. Por isso, é impróprio. Há aqui um conflito terminológico. É impróprio cogitar-se da imunidade recíproca, que, como está na cabeça do artigo 150 da Constituição Federal, diz respeito à União, Estados, Distrito Federal e municípios. É incrível. O leque, eu não estou aqui a contestar, porque é uma opção, e é uma opção no campo privado. O leque de atividades econômicas da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Os entendimentos atuais decorrem do julgamento da ADPF 46, quando, na ocasião, em 2009, o plenário do Supremo decidiu que o serviço postal é um serviço público obrigatório e exclusivo dos Correios, e não uma atividade econômica no sentido estrito. Então, no caso dos Correios em si, que é o fator principal que nós estamos aqui discutindo, que é a questão dos serviços postais, eles são subsidiados
pelo governo para que ele tenha um valor menor que contribua para a população. É um serviço público prestado pelos Correios. E esse serviço público tem um subsídio, ou seja, ele não é cobrado pelo preço normal de mercado. Tanto que não há concorrência com o Correio. Porque a concorrência seria uma empresa privada oferecer o mesmo serviço. Ela não consegue porque o subsídio criado para o Correio, que é um privilégio do Correio, né, nessa atuação de prestação de serviço público, faz com que o preço seja mais barato. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou a divergência, a Constituição não reservou para o serviço postal a natureza do serviço público. Ainda que, presidente, eu pudesse conceder para admitir que o serviço postal fosse serviço público por uma opção político-administrativa, porque um serviço público inerente, eu creio que ele não seja, acho que não seria um serviço público de natureza autárquica, um serviço público típico para cair na interpretação um pouco extensiva que o Supremo já deu, e eu inclusive, de que, tratando-se de prestação de um serviço público típico e essencial, a imunidade possa se estender, que foi a posição que eu mesmo adotei no caso da Sabesp, que era o serviço público de distribuição de água e esgotamento sanitário. Mas aqui, ainda que se considerasse um serviço público, seria no máximo um serviço de utilidade pública, tipicamente prestado não por autarquias, mas por sociedades de economia mista ou por empresas públicas. Os Correios prestam esse valioso serviço de entregar cartas pelo discurso oficial em lugares que seriam economicamente pouco atrativos. Mas então é esta atividade pouco atrativa que é monopólio dos Correios? É entregar carta? E eu pergunto, presidente, privilégio, monopólio postal na era da internet e do correio eletrônico? Penso que nós temos que lembrar o que é o Brasil, a dimensão do Brasil, e lembrar que no Brasil, de 201 milhões de habitantes, nós temos hoje 90 milhões de IPs. Sendo que aqui, qualquer um de nós tem uns 3, 4 IPs, porque nós temos um computador aqui, temos um em casa, temos um laptop e temos um iPad. Então, desses 90 milhões de IP, em termos de pessoa real, não deve chegar a 50 milhões. É este o mundo que se comunica pela internet, num país de 201 milhões de habitantes. Num país que a maioria da população ainda vive de salário mínimo, sem acesso à internet. Eu preciso da carta, porque no norte de Minas, não é que nós não temos e-mail, nós não temos, às vezes, durante dias, nem telefone. Para eu falar com meu pai, com seus 96 anos, como eu falo, quando eu tenho telefone, muito bem. Quando não, todas as semanas eu recebo carta do meu pai. Todas. E uma carta para Espinosa, ou o Estado presta esse serviço para a comunicação, que é direito dele e meu, ou nenhuma empresa vai prestar, porque não é lucrativo. Eu não sou de uma região lucrativa, eu não sou lucro. O debate sobre a natureza do serviço prestado pelos Correios foi grande, assim como a importância e a responsabilidade da atuação da estatal em atuar obrigatoriamente em todo o território brasileiro. O que foi discutido muito foi sobre se os Correios realmente atuam prestando um serviço público ou não. Por quê? Porque os Correios, hoje, nós temos alguns acessórios que foram aderidos ao Correio, venda como diria, telecena e outras mais, e até hoje serviço bancário feito pelo Correio, não é a atividade fim da empresa. O objetivo da empresa é prestar um serviço público de serviço postal. Esse serviço público de
de transportes, de encomendas e documentos eles são subsidiados. Isso é um serviço do Estado e é feito por uma empresa pública. Nas encomendas, que é o advogado que manda o parecer de Brasília para São Paulo, a entrega do cartão de crédito, a entrega do IPTU, a entrega do talão de cheque, que são encomendas, essas são privadas. Mas a carta, que é antieconômica, é protegida pelo monopólio. E aí faz-se a alegação do subsídio cruzado. Subsídio cruzado não é um conceito jurídico indeterminado. Subsídio cruzado é um conceito econômico. Por que esse serviço é prestado pelo Correio em regime de privilégio nesses lugares? É porque nenhuma empresa quer fazer isso. Estamos no âmbito da discussão do IPTU sobre o patrimônio, e é o que diz a Constituição Federal, que é a imunidade sobre o patrimônio, a renda, e aqui é sobre o patrimônio, e presume-se que a empresa de Correios e Telégrafos utilize o seu patrimônio imóvel, IPTU, para o exercício da sua atividade fim, que é monopolizada e deficitária. Por isso é que quando se tentou privatizar Correios, deu a grita que deu na década de 90 no mundo inteiro, porque a senhorinha francesa do interior dizia: o contato que eu tenho é exatamente por meio do Correio, que é o Estado que tem que vir aqui trazer. E aí eu falo de cátedra. O meu contato com o meu povo, com a minha família, é por meio dessa carta. Este modelo foi posto porque o Brasil vive várias humanidades, exatamente, não apenas uma. Ou seja, há quem tenha, como disse o ministro Toffoli, vários instrumentos. Há quem, como eu vejo, e vejo como vi um mês e meio atrás, a pessoa levando as suas bruacas para a feira, que acontece todo sábado na cidade, numa charrete. Nós temos ricos argumentos em ambos os sentidos. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, já demonstrou muito bem o relator, estabeleceu uma linha de entendimento. Essa linha, no meu entender, deve ser prestigiada. Eu farei incorporar a esse meu voto, senhor presidente, as razões que produzi em acordos de que eu próprio fui relator no agravo regimental no RE 363-412. Em consequência, eu nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo município de Salvador. Até ensaiei um movimento no sentido do voto do ministro Barroso e do ministro Marco Aurélio na DPF 46, em que eu buscava fazer uma distinção entre os serviços prestados pelo Correio, que tinham natureza eminentemente pública, e outros que tinham um caráter econômico. Até vendo da tribuna a manifestação do Dr. Cleucio Santos Nunes, no sentido de dizer que ainda preponderam, do ponto de vista da atividade do Correio, os serviços postais. Então, eu vou acompanhar o relator também para negar provimento e, de certa maneira, prestigiar a jurisprudência que se consolidou na Casa neste mesmo sentido. Outros processos semelhantes que tratam da imunidade tributária também tramitam na Suprema Corte. Um exemplo é a ação que trata da imunidade referente aos tributos da Infraero. Esse caso ainda não foi julgado pelos ministros, mas muitos ponderaram durante o julgamento relativo ao IPTU dos Correios, já a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria. Infraero também é uma empresa pública que presta um serviço público e também é exclusivo. Por essa exclusividade, então, ela também tem essa imunidade tributária, incorrendo também no artigo 150 do inciso 6º da Constituição, previsto em lei o que deve pagar e aquele que não deve. Para falar, por exemplo, para o cidadão, para o ouvinte, por que o Correio não paga, a Infraero também não paga? Porque são todos órgãos do governo que prestam serviço público. O programa faz agora um rápido intervalo, mas não saia daí porque voltamos já. O julgamento que manteve a imunidade tributária dos Correios em relação ao pagamento do IPTU. Uma decisão
que pode ter um grande impacto para os cofres públicos dos estados e municípios. Quem paga a conta a primeiro modo, nós podemos dizer, olha, quem paga a conta é o município que não vai receber o tributo. Mas, em contraprestação, o serviço do Correio, dessa finalidade, já está contribuindo com a população. Então, há uma equivalência aí, não podemos falar em quem perde e em quem ganha. Fazendo uma relação com a Prefeitura Municipal, que cobra o IPTU, no prédio dela, ela cobraria o IPTU dela mesma? Então, seria inconsequente isso. Eu vou cobrar o IPTU de mim mesmo, né? Então, o órgão do Correio, que é uma empresa pública, mas ela tem essa finalidade de serviço público, ela está fazendo o mesmo serviço que a Prefeitura. Apesar de serem órgãos diferentes, o governo do Estado ou o governo municipal, falando mesmo da imunidade recíproca, como nós comentamos, que o governo do Estado não cobra do município, o município não cobra do Estado ou do governo federal e tal. Então, nós estamos falando de não cobrar de si mesmo, pois somos todos pertencentes à mesma unidade federativa. O advogado ressalta que esta não foi a primeira vez em que os Correios ocupam a pauta de julgamentos no plenário do Supremo. O pano de fundo geralmente é parecido: a imunidade tributária. Agora nós estamos na iminência aí sobre o IPTU em cima dos Correios, né? Mas nós já comentamos que o Correio também não tem só o serviço postal. Então, existe também outras discussões em cima do INSS, em cima do ICM, né, sobre os serviços que não são a finalidade da empresa de correio. Então, a atividade fim da empresa seria a prestação de serviços postais. A venda de telecena ou serviço de banco e tal, esses sim seriam outras discussões para ver a incidência de INSS e ICM e outros impostos correlacionados. E assim nós encerramos mais esta edição. Se você quer entrar em contato com a produção ou sugerir um tema, é só enviar um e-mail para o endereço grandejulgamentos@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.